uma introdução a respeito da lei, aquilo que Deus deu, né, a respeito das 7 festas distribuídas em 3 ciclos, né, e do qual delas, na primeira parte, nós estaremos falando, que é o que nos interessa para chegarmos a entender, compreender por que nós fazemos a ceia de ano em ano, não de mês em mês, qual que é a forma, de onde que vem, por que que nós fazemos dessa forma. E junto com ela, na sequência do primeiro ciclo de festa, evidentemente tem ali também uma outra que nós não vamos estar falando hoje, né? Que a festa das primícias, a gente pode estar falando no outro dia, mas a festa da Páscoa, a festa dos ázimos, nós mencionamos na semana passada, falamos também inclusive da onde que veio, por que a Páscoa, que é comemorada pelo mundo todo, né? Considerada o mundo cristão, o mundo evangélico, considera o domingo de Páscoa como o dia que Cristo nasceu. E nós dizemos para os irmãos: olha, a gente vai estar lendo, vendo Cristo, ou melhor, Cristo nasceu, não, que Cristo ressuscitou, né? E Cristo não ressuscitou na Páscoa, pelo contrário, Ele morreu na Páscoa. E às vezes a pessoa olha, Cristo morreu na sexta e ao domingo Ele ressuscitou. A Bíblia fala que Ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E se nós pegarmos de sexta, ficar 3 dias e 3 noites, é impossível Ele ter morrido na sexta e ressuscitado no domingo, embora no primeiro dia da semana, que é o domingo, Ele já havia ressuscitado, mas Ele não pode ter morrido na sexta-feira, porque não dá certo, não bate. Mencionamos com os irmãos algumas coisas, né? Inclusive porque que o calendário foi estipulado que a Páscoa, como nós conhecemos, esse domingo, que esse ano cai no dia 31, ele foi estabelecido lá no ano 325 do Concílio de Nicéia, que a Páscoa, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, ela acontece no primeiro domingo de lua cheia após a entrada do outono, né? Então, o outono entrou esta noite, né? Começamos agora. O primeiro domingo de lua cheia após a entrada do outono vai ser no dia 31, e por isso que ela acontece dessa forma. Mas que para os judeus para os judeus ela acontece sempre, né? A lua nova marca um novo mês, o início de um novo mês, e Deus estabeleceu com eles que seria o primeiro dos meses, que ele deveria celebrar a Páscoa no dia 10, separar o cordeiro, no dia 14 o cordeiro deveria ser morto, do dia 15 a 21 haveria a festa dos pães ázimos e não podia aparecer nada levedado. Falamos sobre essas coisas todas aqui com os irmãos, lemos todas a lei, que ela de ano em ano, sempre no dia 14 de Abib, né? Que ela deveria estar acontecendo. A Páscoa, é só um resumo que eu leio para os irmãos, a Páscoa é sempre no dia 14 do mês de Abib, no calendário festivo, já que eles têm 2 calendários, né? O festivo e também tem o civil, e o civil começa sempre no dia 1º do mês 7, não o mês 7 nosso, mas o mês 7 deles lá, que deveria ser sacrificado um cordeiro sem defeito na terra que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome. Então, quando eles saíram do Egito, naquela noite, né, que eles saíram, houve a morte dos primogênitos, no dia seguinte eles saem, é lógico que eles não celebram no lugar que Deus havia escolhido, porque ainda não tinha, mas depois, antes da entrada na terra prometida, Deus diz para eles que não poderia mais realizar, a não ser no lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, que foi em Jerusalém. Diz também que o sangue, né, deveria ser usado como sinal nos umbrais da porta, porque livraria as pessoas da praga que aconteceria ali naquele dia. E todas as casas que havia a marca do sangue do cordeiro, não houve morte naquele lugar. A Páscoa significa passagem, né? Já mencionamos isso, que naquela noite o povo deveria comer a carne de cordeiro com pães ázimos, sem fermentos, ervas amargosas. Só podia participar da Páscoa quem fosse circuncidado, né? O estrangeiro não poderia, a não ser que circuncidasse também, e o homem que fosse circuncidado, a pessoa que fosse e não participasse da Páscoa, ele seria eliminado no meio do povo de Israel. Houve também aqueles que não pôde realizar a Páscoa no primeiro momento, porque ele estava impuro por ter tocado num homem morto, e Deus orienta que eles pudessem então a realizar ela no segundo mês, no dia 14 do segundo mês, com todos os rituais da Páscoa, né? Era um memorial de libertação da terra do Egito. E isso é importante, foi isso que nós falamos na quinta-feira passada sobre esses tópicos. E aí, irmãos, tem outros textos que falam a respeito da Páscoa, que o povo realizou, mas o nosso foco é mais a ceia, então eu quero apresentar para os irmãos a realidade. Por que que nós não celebramos a Páscoa? Por que que nós não matamos um cordeiro? Por que que
as pessoas precisavam fazer essa festa de ano em ano, né? E todo ano eles faziam a festa, matavam cordeiro, e por que era feito dessa forma? Então eu li aqui com os irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 10, eu quero fazer uma leitura novamente com os irmãos desse livro, para nós darmos sequência, para nós estarmos falando hoje sobre a realidade da Páscoa, né? O que ela apontava e qual que era a realidade, e por que nós não celebramos mais a Páscoa. E a gente até brinca com os irmãos assim, olha, as pessoas dizem que na Páscoa os coelhos saem botando ovos de chocolate, aí tem vários ovos de chocolate por ali. A gente vê que a Páscoa é uma festa de aflição, não tinha nada a ver com doce, não tinha nada a ver com chocolate, e a gente até brinca assim, olha, eu duvido que alguém tenha coragem de comer aquilo que o coelho bota, né? Eu acredito que ninguém vai ter coragem, mas não tem nada a ver com coelho, são todas festividades pagãs que foi colocado ao decorrer do tempo, né? E a gente pegar o foco, olha, qual que é o cumprimento da Páscoa? Por que nós não celebramos mais a Páscoa? Por que nós não celebramos mais a festa dos ázimos? Por que nós não fazemos mais a festa das primícias? Por que nós não fazemos mais essas festas? E aqui no livro de os Hebreus, no capítulo 10, nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou lendo devagar juntamente com os irmãos, alguns versículos, né? Provavelmente até os 18 versículos, fazendo algumas considerações a esse respeito. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, os que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar o que há de chegar. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teria consciência do pecado. Só fazer um breve comentário sobre esses versículos, irmãos. Então, primeiro que assim, ele está dizendo, a lei, ela é sombra dos bens futuros. Que é isso? Nós já comentamos com os irmãos que a sombra que ficou na lei, ela apontava para uma realidade. Tudo que estava na lei, ela estava apontando para o momento futuro. Algumas dessas coisas, dessas sombras, já foram realizadas, já aconteceram, outras ainda hão de acontecer. E quando nós estamos, caminhando pelo sol, a gente vê a nossa própria sombra. A gente vai andando e a sombra nos acompanha e depois ela nos deixa. Se for à noite, na luz, você está acompanhando um poste, vai se aproximando do poste, a sombra está atrás, ela vai ficando, depois ela passa na frente, desaparece e vai formando outro. Mas você vê uma sombra e não a realidade das coisas. E tudo que está batendo um sol, ele tem uma sombra ali projetada. E ele está dizendo para nós exatamente isso, irmãos, a lei, tudo que aconteceu na lei, as festas que havia, todas as cerimônias que estavam ali, que foi dado para Moisés, elas tinham uma imagem das coisas que deveriam acontecer. Mesmo quando nós olhamos que foi dado, que foi mandado que Moisés construísse ali a tenda para que o povo pudesse estar ali, o tabernáculo onde o povo pudesse fazer adoração, os irmãos lembram quem que deu a planta para ele, para Moisés? E o que ele dizia? Aquela planta era o quê? Ela representava o que havia no céu, era a sombra do que havia no céu. Quando foi construído o templo, o que o templo tinha? A mesma característica do que foi feito no tabernáculo, e a sombra do que existe no céu. Então veja que tudo tem um porquê de ser daquelas coisas, Então eles querem uma sombra das coisas futuras e não a imagem exata. Porque nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, as pessoas poderiam ser purificadas. Por que precisava fazer todos os anos? Porque o sangue dos animais não podia dar a purificação dos pecados, cometia o pecado, precisava fazer novamente. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. De outra maneira, não era necessário fazer mais, porque já foi purificado uma vez, o ministrante nunca mais teria consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Qual é o sacrifício que nós estamos falando? Nós estamos falando da Páscoa, dos ázimos, das primícias, do Pentecoste, das trombetas, da festa da expiação e dos tabernáculos. Então, todos os anos era feito porque não podia dar a purificação para as pessoas. E aí ele vai dizer assim, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados.
Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Esses irmãos estão falando agora a respeito de Jesus, né? Holocaustos e obrações, os sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então diz, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, falando a respeito de Cristo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agrada, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro? A lei de Moisés. Para estabelecer o segundo. O que é o segundo? A lei da graça, Cristo, né? Onde nós estamos. Então tira o primeiro e estabelece o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pelo sacrifício do corpo de Cristo, feito uma vez. Olha, o sangue dos bodes não podia, o sangue dos animais não podia tirar o pecado. E o sangue de Cristo? Diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por que se fazia o sacrifício todos os anos? Porque aquele animal, por mais que fala que o cordeiro precisava ser sem defeito, e esse sem defeito não podia estar aleijado, coxo, manco, cego, era um cordeiro puro nesse sentido de perfeição física, ele não podia tirar o pecado, mas Cristo fez para nós o sacrifício uma única vez, e é o suficiente para perdoar todo o pecado. Então, não é necessário fazer de ano em ano, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício dos animais não era perfeito, o sacrifício de Cristo foi. Então, por isso que foi tirado o primeiro. O que é o primeiro? A lei de Moisés, estabelecido a graça, agora através do sangue de Cristo, né? Então, assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, Cristo, né, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque só uma oblação, só um sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento. E acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, onde a remissão destes, ou melhor, dos pecados, não há mais oblação, não há mais sacrifício pelos pecados. Então perceba, irmãos, que o que ele está dizendo, que aquela lei que estava escrito em pedras, em tábuas de pedra, agora elas estão escritas na onde? Nos corações. É o que ele diz aqui, agora foi escrito nos corações. Então a lei de Deus não está mais naquelas leis da pedra, mas nos nossos corações. E pelo sacrifício de Cristo, nós somos purificados, né? Assim, olha aqui, a Bíblia até diz que não resta mais sacrifício para aqueles que voltam de novo, para aquele que abandona Cristo, porque é impossível que eles possam ser novamente iluminados, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então aqui só, antes de nós lermos para onde que apontava a Páscoa, nós vemos que, por que não é mais realizada a Páscoa? Porque a Páscoa era a sombra de uma realidade futura. Qual a realidade futura? Para onde apontava a Páscoa? Cristo, né? Ainda o que nós lemos ao fim da lei é Cristo, né? Nós até lemos no início, na quinta-feira passada. Mas então vamos ver a realidade que a Páscoa aponta, né? Eu vou seguir aqui os meus papéis aqui para que a gente possa estar lendo. Veja que quando nós vemos a realidade da Páscoa, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava mostrando, aqui como nós já lemos a esse respeito em Hebreus, mas ainda no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29 e 30, eu pedi que os irmãos leiam, né? Eu não estava com tosse até agora há pouco, né? Agora começou a garganta ficar meio ruim, eu espero que passe. Gemia para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Mas uma coisa interessante, o cordeiro, para que servia o cordeiro? Tirar o pecado, matava o cordeiro para tirar o pecado. Quando nós vemos a realidade, o que João fala a respeito de Jesus? Quando Jesus vem para ser batizado, ele diz que no dia seguinte Jesus vem
ou melhor, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que lá foi falado que os animais, o sacrifício deles não podia, mas Cristo fazia o sacrifício uma única vez. E aqui a gente veja que aquele cordeiro que era usado na Páscoa, que aquele cordeiro que era separado no dia 10, que era imolado no dia 14, ele apontava para Cristo. A realidade daquele cordeiro era Cristo. E nós vamos ler, inclusive, os irmãos, guardem essas coisas que é bastante interessante, porque nós começamos a olhar e ver assim, que dia que separava o cordeiro? Dia 10. Que dia que o cordeiro era morto? Dia 14. Então essas datas são importantes. E eu não li com os irmãos aqui, mas quando o povo entra na terra que foi prometida por Deus, que eles atravessam o Jordão, lá no livro de Josué, no capítulo 4, não me lembro exatamente o versículo, mas eu não sei se os irmãos lembram. Os irmãos lembram que dia que eles entraram na terra? Acho que é 4, vamos lá ver, só para os irmãos, para não ficar assim, que dia que era, No livro de Josué, no capítulo 4, está escrito em algum lugar por aqui, espera que eu já acho. Josué, capítulo 4, versículo 19, se não me engano. Alguém quer achar? Lê para mim, por favor. Dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Veja que no dia 10 eles entraram na terra que Deus havia prometido. 10 do primeiro mês. Parece uma coincidência, que coisa interessante. Eles entraram no dia 10 do primeiro mês. Quando nós vemos aí no capítulo 5, versículo 10 e 11, vamos ler, aproveitando em Josué 5, 10 e 11. Israel, alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E aí o que acontece no dia seguinte? Comeram o trigo da terra no ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comemoraram no mesmo dia. Dia 14 do primeiro mês que eles entraram foi o último dia que caiu maná para eles. No dia 15 já não tinha mais maná. Agora eles faziam os bolos, os pães do fruto da terra. Mas não é interessante essas datas? Parece tudo coincidências, não é? O dia 10 eles entram na terra, o dia 14 celebraram a Páscoa, mas não é coincidência. Mas voltando para o texto que nós estamos falando, os irmãos guardam essa data porque ela se aponta para Cristo, tem alguma coisa a ver com Cristo no dia 10 e no dia 14, não tem? Tem também, nós vamos ver. Mas ainda voltando à realidade da Páscoa, olha no livro de Isaías, capítulo 53, que é bastante conhecido dos irmãos, nós vamos ler o versículo 4, Isaías 53, 4, 5, 6 e até o 7. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4. E as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e nós todos. Ele, versículo 7, foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Irmãos, entende? O livro do profeta Isaías é muito antes dele, aconteceu antes, foi profetizado no ano 500 e pouco, quase 600 anos, aliás, Isaías 700 anos antes de Cristo, foi profetizado falando a respeito de Cristo. E nós vemos aqui, olha, falando a respeito dele, do que é que tirava o pecado na Páscoa? O cordeiro
tirava o sangue do cordeiro, protegia, precisava passar o sangue nos umbrais das portas, aquele sangue protegia da ira vindoura, né? É interessante que a gente fala que o sangue protegia da ira vindoura, que ia acontecer depois. O sangue de Cristo, irmãos, ele também nos protege da ira vindoura, né? Não sei se os irmãos lembram, né? Fala das pragas do Apocalipse, uma ira vindoura, mas tem os selados ali sobre os filhos de Deus, não caem aquelas pragas, né? Então veja a realidade que está um pouco distante, assim, olha, nós estávamos como ovelha, pela sua pisadura nós somos sarados, andávamos descarrados, e Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Quando que Ele fez cair a iniquidade sobre todos? Na sua morte, através do seu sangue derramado, né? Então veja aqui, apontando também para o Cordeiro, aquele Cordeiro, como João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele homem, Deus, Cristo encarnado, que tira o pecado de todo mundo, mas ele está representando o Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa está apontando para Cristo, que é o Cordeiro Pascual, e nós vamos ver que até fala disso no texto aqui, né? Então, assim, ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro. Que cordeiro? Cristo. Esse é o cordeiro. Então, olha, tinha o cordeiro. Quem que é o cordeiro da Páscoa? Ainda quando nós vemos lá em 1 Pedro, tem uma coisa interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 a 25. Nós comentamos com os irmãos aqui, os irmãos lembram uma das características do cordeiro? O cordeiro deveria ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem pecado, um cordeiro perfeito. O que Pedro escreve a respeito dele? O que representa, né? Nós falamos para os irmãos, olha, lembra, o fermento representa o pecado. Nós vamos falar também a respeito desse detalhe do fermento, né? Mas aqui no versículo 22, de capítulo 1 de 2 Pedro, o que está acontecendo aí? 1 Pedro 2? 2:22. Qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou injusto. Qual, quando injuriava, não injuriava, quando parecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Veja que o profeta Isaías falou exatamente isso, né? Porque eras como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Bom, o que não cometeu pecado, o que não comete pecado, o que ele é? Perfeito. Então era um cordeiro sem defeito, não tinha pecado, estava apontando para Cristo. E aqui o restante do texto que nós lemos, a gente percebe que está a mesma coisa que está escrito no livro do profeta Isaías, né? Levou sobre o seu corpo os nossos pecados, como ovelha desgarrada, e aqui sobre as suas feridas somos sarados. É mesmo o texto que estava referindo no livro de Isaías, no capítulo 53. Então veja que o cordeiro não podia ter defeito, Cristo era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro perfeito. Ainda no livro de João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, João 19, do 31 até o 36, Pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas
ponto interessante. Olha, primeiro, a gente vai ver onde está escrito na Escritura, né? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Que fala, está escrito nas Escrituras, onde está escrito, né? A gente vai ler. Mas uma questão do cordeiro, né? Do cordeiro da Páscoa. O que acontecia com o cordeiro? Como é que ele deveria ser assado? Os irmãos lembram? Inteiro, sem tirar nada, fissura, toda a parte interna, e não podia quebrar o osso do cordeiro também. O cordeiro era com o osso dele não podia ser quebrado. Nós lemos isso quando nós falamos da Páscoa. Aqueles que não lembrar, volta, né, e assiste o culto passado que tem os textos lá. Mas vai ver lá, olha, não podia quebrar o osso do cordeiro. O cordeiro era sem osso. Sem o osso quebrado. Olha como é que aponta para Cristo. Quando eles estavam lá, aqui entrou uma palavra que depois eu quero tratar com os irmãos, assim, era o dia da preparação. Os irmãos sabem o que significa isso, o dia da preparação? Um dia antes. Na verdade, olha, com o passar do tempo, a gente começa vendo aqui que quando a gente lê em Mateus 26 e 17, diz assim, que chegando o dia dos pães ázimos, que importava sacrificar a Páscoa. Então, a festa da Páscoa e dos ázimos, ela acabou se tornando uma festa só, porque no dia 14 matava o cordeiro, à noite comia. Lembra que a gente comentou com os irmãos? Quando que muda o dia? 6 da tarde. O cordeiro deveria morrer antes das 6 da tarde. Ele seria comido à noite, que por ser depois das 6 da tarde, já era dia 15, já havia mudado. Então, quando acontecia isso, a festa da Páscoa, que era matar o cordeiro e comer, ele acabou se tornando uma única festa. E aqui nós vamos ler com os irmãos que aparece esse dia da preparação. Que dia que era da preparação? A gente vai falar sobre isso, mas só para a gente não fugir do texto por enquanto. Olha, diz assim que esse dia da preparação, pois era o grande sábado, ou seja, depois da preparação, era o grande sábado. Nós comentamos com os irmãos aqui semana passada também, sábado para o judeu, o que significa? Descanso. Todo feriado é sábado. Então, quando fala o grande sábado, não significa que era o sábado da semana, mas é que era um feriado. E a gente lembrando ainda, nós mencionamos, lembra que tinha a festa do dia 14, matava o cordeiro, do dia 15 até o dia 21, a festa dos ázimos. No primeiro dia havia santa convocação, nenhuma obra serviu os fazer, ou seja, não podia trabalhar no primeiro dia dos ázimos. Qual que é o primeiro dia dos ázimos? 15, né? Porque depois da meia-noite, 14 mata o cordeiro, no dia 15 é os ázimos. Então, de 15 não tinha serviço, dia 21 também não, era feriado, grande sábado, esse dia. Então, não o sábado da semana. Quando nós lemos aqui, e há muita confusão, porque a Bíblia fala, né, que amanhecia o sábado, então Jesus morreu na sexta porque amanhecia o sábado, mas está falando que amanhecia um feriado. Então, no sábado, por que os corpos não podiam ficar na cruz? Se passasse, se virasse o dia, ele não poderia ser retirado no dia seguinte, teria que deixar o tempo todo até no outro dia, porque eles não podiam fazer nenhuma obra, não podiam trabalhar no feriado, no dia 15. Então, para que os corpos, que está escrito aí, olha, para que no sábado, que esse sábado não é o sábado da semana, mas a gente vai inclusive falar sobre ele, para que não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois o grande sábado, né, era o grande sábado, rogaram a Pilatos para que quebrasse as pernas. Olha, houve audiência pela manhã, Jesus foi crucificado por volta da hora sexta, meio-dia, e por volta das 3 horas da tarde, às 15 horas, né, hora nona, ele morreu, expirou. E eles pediram assim, olha, os corpos não podem ficar na cruz, vamos lá, se eles não estiverem mortos, faz o quê? Quebra as pernas para que eles morram mais rápido, né? Porque precisava morrer antes das 6, porque precisava tirar o corpo. E nós vamos ver aqui que depois José de Arimateia pede para que pudesse levar o corpo de Jesus e colocou num sepulcro próximo, porque depois das 6 eles não podiam mais transportar o corpo, porque era o grande dia, era o grande sábado. Então o que nós vemos aqui, olha, mandou que quebrasse o sábado, pediu, quebrasse as pernas, quebrasse os ossos. Quando vem os soldados, ele quebra as pernas do primeiro, do lado esquerdo, quebra do lado direito. Quando chega em Jesus, eles não quebram os ossos. Por quê? Jesus já havia morrido. Mas na verdade, nós lemos aqui no versículo 33, vindo a Jesus, vendo João morto, não quebraram as pernas. O cordeiro pascual não podia ter o seu osso quebrado. Cristo é o cordeiro pascual.
E os soldados furou, no versículo 26. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha que Cristo estava ali cumprindo o papel de cordeiro, então não podia quebrar o osso dele. Aonde que está escrito que os ossos não podiam ser quebrados? Alguém sabe? Êxodo fala do cordeiro, né? Mas ainda tem aqui, no livro de Salmos, a gente já leu do Êxodo, não vou ler Êxodo, vamos ler um versículo novo, né? No livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 20. Salmos, sábado também não. Salmos, capítulo 34, livro de Salmos, capítulo 34, versículo 20. Não sei se todo mundo sabe, né, irmãos? Mas os Salmos, eles também são proféticos, muito dos Salmos, né? Salmos 34, 20. Todos os ossos, sem quer um deles se Está escrito a respeito de Cristo. Olha, Ele guarda todos os ossos, nenhum deles se quebra. Esse é o salmo que diz, olha, para se cumprisse, né, lá, para tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz que nenhum dos ossos dele seria quebrado, além de Cristo ser o Cordeiro Pascual. Cristo sendo o Cordeiro Pascual, não podia quebrar nenhum dos seus ossos, porque Ele é o Cordeiro. Os irmãos entenderam por que a gente não faz a festa da Páscoa, por que nós não matamos o Cordeiro? Porque Cristo cumpriu integralmente esse papel. Então não há necessidade de fazer mais. Ainda mais, Paulo escreve no 1 Coríntios, capítulo 5, livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, a gente vai ler. Paulo falando a igreja de Corinto, né, nos ensina através de festas, e ele vai dizendo, olha, 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 5, verso 6, assim: não é boa a vossa jactância. O que significa essa palavra jactância? Quem sabe? Vanglória, orgulho. Não é bom esse orgulho de vocês, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Quando os irmãos veem a respeito de fermento levedar a massa, o que a gente lembra? Pães ázimos, sem fermento, né? Não podia ter fermento. Por quê? Porque o fermento, ele simboliza pecado. Então não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpar-vos, pois, do fermento velho. E, aliás, Paulo não está escrevendo aqui para eles que eles deveriam tirar o fermento para não fazer pão. Não é isso que ele está dizendo. Alimpar-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo usa uma figura de linguagem falando a respeito da Páscoa, embora o fermento não é para fazer os pães, o pão é ázimo, é sem fermento, mas façamos a festa, façamos a Páscoa, não com fermento. Que fermento? Maldade. O que mais que ele menciona aí? Fermento da maldade, da malícia, mas com ázimos da sinceridade e verdade, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por que a gente não faz mais a Páscoa? Porque Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa nós apontava para Cristo, cumpriu em Cristo. E os ázimos também, né? O ázimo o que era? Para tirar o pecado. O que tira o pecado? O Cordeiro de Deus, né? Então veja que tanto a Páscoa quanto os ázimos está apontando para Cristo. Aliás, todas as 7 festas apontam para Cristo, mas nós estamos tratando dessas duas em específico. Então ele está dizendo exatamente isso, ó, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós sem fermento. Voltando à realidade da Páscoa. Por que nós não fazemos? Porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele já fez o sacrifício perfeito. Não adianta mais derramar sangue de animais, porque isso não nos purifica mais. O sangue de Cristo é o que nos purifica. Quando nós vemos aqui no livro de Romanos, vamos ler o livro de Romanos, Romanos capítulo 5, versos 8 até o 10.
nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Volta aqui, nos lembrando o símbolo da Páscoa. Aqui tinha o símbolo da Páscoa. O que fazia com o sangue do cordeiro? Passava nos umbrais das portas. O que fez aquele sangue do cordeiro quando foi passado a praga da mortandade? Foi liberto da ira. Então diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, com esse sacrifício que Cristo fez, portanto, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De que ira que ele está falando? A condenação do mundo, Então, como é que nós somos livres da ira? Através do sangue de Cristo. A condenação que o mundo, aquele que está em Cristo, está livre da condenação do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. E o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Como é que a gente recebe o dom gratuito de Deus? Através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nós somos justificados. Outro dia que eu falei com os irmãos isso aqui, a respeito de justificação. O que significa justificar? Não significa que a pessoa tinha o pecado e ele se tornou uma pessoa santa, não é isso. É que o santo que nós precisamos se tornar, é que aquele pecado que nós cometemos, a cédula que havia, Cristo justificou, Então, através do seu sangue, Ele perdoou o pecado e nós passamos agora a estar livres do pecado, porque Ele nos justificou. Não é porque nós não pecamos, mas porque nós somos justificados por Ele. É como, até mencionei aqui para os irmãos, o dia que eu falei isso, não me lembro quando foi, que você chegasse atrasado na empresa, Eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui, se nós chegássemos 5 minutos atrasado, e você picasse o cartão, na época picava o cartão, Então você picava o cartão, você perdia o dia. Já é a regra, 5 minutos, beleza, 6 minutos, trabalhava, perdia o dia. Para não perder o dia, o que tinha de fazer? Pegava o cartão, ia lá no chefe, explicava para ele o motivo do atraso. Se ele achasse que era um motivo justo, ele justificava. Então ele abonava o cartão, dizia assim, não pode trabalhar que o seu dia vai ser pago, porque ele entendia que era um motivo. Então o que Cristo fez com nós era a mesma coisa. E nós estávamos condenados, Cristo justificou. Então é isso que significa na palavra justificação. E agora nós somos reconciliados com Deus. Quando nós somos reconciliados, por quê? Porque nós estamos longe de Cristo, afastou, o pecado fez isso, e agora Cristo nele nos reconcilia, agora nós temos paz com Cristo novamente, através do seu sangue. Como? O Cordeiro, o sangue do Cordeiro, da Páscoa que ele está trazendo aqui. Ainda 2 textos que traz para nós aqui, que é interessante, é no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 4 a 6, Apocalipse, aqui os irmãos conhecem, a gente fala que João foi levado em espírito e Deus mostrou para ele as coisas que iriam acontecer, e havia ali um livro selado, mencionamos que tem ligação com o livro do profeta Daniel, no capítulo 12, que foi selado as profecias daquele livro. Mas olha, ele chorava muito porque não tinha ninguém que era digno de desatar os 7 selos, o livro estava selado. E aí o que foi dito para ele? Olhou que no meio do trono havia dos 4 animais viventes, quem que estava lá? Entre os anciões tinha quem? Um cordeiro, que havia sido morto. Qual cordeiro é esse que havia sido morto? Jesus. Então veja que a Páscoa, o cordeiro da Páscoa, apontava para Cristo. Por que a gente não mata cordeiro? Porque o cordeiro apontava para Cristo. Cristo foi morto, Cristo fez o sacrifício perfeito. Então esse cordeiro da Páscoa,
estava falando a respeito de Cristo. Nós lemos aqui no início que a lei, ela é uma sombra da realidade futura. Na velha aliança, qual que era a sombra? O Cordeiro. Na nova aliança, o que é a realidade? Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse era o Cordeiro. Então, olha, o livro estava selado, não havia ninguém digno de desatar o livro, mas quando ele olha, entre ali, tem um Cordeiro, como havia sido morto e ressuscitou. E nós vamos entrar no sentido escatológico do texto, mas mostrando para os irmãos que vai levando o Cordeiro, desde que nós vemos no livro de Êxodo, esse Cordeiro aponta para Cristo no final de tudo. E aí tem mais um livro de Apocalipse aqui, né, no livro de Apocalipse, aliás, no livro de Apocalipse 13, que ele menciona também, no capítulo 13, versículo 8, está falando da besta ali, né, mencionando as duas bestas, mas eles falam ali a respeito de alguma coisa, né? Quem que adora a besta, mas o nosso foco não é nem da besta hoje, é só mostrar para os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que adorou a besta? Quem não estava escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem que é o Cordeiro? Cristo, que já havia sido morto desde a fundação do mundo. Cristo morreu antes da fundação do mundo? No plano de Deus, sim. Olha, Deus já havia feito o plano. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, os irmãos acham que Deus sabia ou não que eles iam pecar? Sim, Deus sabia. Então já havia um plano de salvação para toda a raça humana. Então esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no plano divino, no plano de Deus, o Cordeiro já havia sido separado. Veja que o Cordeiro era separado antes para ser morto depois. Não era no dia 10 que era separado o Cordeiro? O Cordeiro era separado antes e morria depois. Então o plano divino, esse Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, o plano divino já estava colocado desde antes da fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, criou o ser humano e sabia que ele ia pecar, ele já havia feito o plano de salvação. Então é esse Cordeiro, mas que não tiver alguma dificuldade, não tem problema, né? É importante os irmãos entender que quem que é esse Cordeiro da Páscoa? Cristo. O que a Páscoa apontava? Para Cristo. Para quem que os pães asmos apontam? O que era o pão asmo? O pão sem fermento. Vamos pegar uns textos aqui falando mais um pouquinho a esse respeito, né? Olha, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, que fala que também está apontando para Cristo, porque se o pecado ele simboliza, se o fermento simboliza pecado, ele está falando de Cristo, né? Olha, o que aconteceu? Segundo Coríntios 5, 21. Olha, o pão não tinha fermento. Cristo tinha pecado? Não. Ele se fez pecado. Quando se fala que ele fez pecado, quando que ele se fez pecado? Quando ele morre na cruz por nossos pecados, ele recebe o pecado da raça humana através do seu sangue, nos purificando. Mas veja aqui, o pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? Cristo é o pão sem fermento. Quando tem o evangelho, deve estar marcado aqui do evangelho de João 6, né? Eu acho que eu não sei se eu notei aqui, evangelho de 6, 53, que ele fala que deveria comer o corpo dele. Se não pegou, a gente lê aqui já na sequência. Livro de 1ª Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 5. No pão da Páscoa, no pão, a festa dos pães asmos não podia ter fermento, né? Então, falando a respeito de Cristo. Eu sei que os irmãos sabem, mas só para os irmãos ver o cumprimento disso, né? Em Cristo não tem pecado. Então a gente vê
consegue perceber que nele não tem pecado. E ainda só para a gente finalizar a questão do pecado, a gente vai ler outros textos aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 19. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 17 até 19. Sim, tais por Pai aquele que, sem acepção das pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro, que fosse resgatados da vossa boa maneira de viver, e por tradição recebeste de vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Então, esses textos aqui, a gente vê, olha, Cristo se cumpre em Cristo, Cristo não tinha pecado, nele se cumpre todas essas coisas aqui. Então, para quem que aponta o pão ázimo, o pão, a festa dos pães ázimos? Para quem que aponta? Para Cristo. Eu falei para os irmãos do texto, vamos lá no livro de João, capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa eu falar a respeito mais uns dois textos que a gente já termina sobre essa parte. Mas Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 47 e 48, 47 a seguir a gente vai ler aqui. Até o 54, tá? Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele come não, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela minha vida. Escutava, pois, Os judeus entre si dizendo: como pode dar desse a comer sua carne? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei na ressurreição do último dia. Aí ele continua no versículo 58, diz assim: este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Aí nós vemos na sequência, nos versículos aí, que os discípulos vê que as pessoas começam a passar, esse discurso é muito duro, né? E foram se afastando. O que Jesus está falando assim? Quem que é o pão? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o pão ázimo, o pão sem fermento. Cristo é o pão ázimo. Cristo é o cordeiro? Cristo é o cordeiro. Cristo é o pão ázimo? Cristo é o pão ázimo. Então veja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vai ver aqui o sangue lá, servia para que libertasse as pessoas da ira futura. Por que que no dia 15 até o dia 21 eles não podiam comer nada levedado? Porque representava o pecado, é o período de purificação que eles tinham. E aqui nós vemos que Cristo é o pão da vida. Cristo, aquele que come da sua carne. Quando que a gente come da carne de Cristo? Na ceia. É lógico que quando foi falado aqui, eles não sabiam do que estavam falando ainda, mas eu sou o pão vivo. Ele era o pão vivo, estava apontando para Cristo. Então qual que é a realidade da Páscoa e qual que é a realidade dos pães ázimos? Cristo. É a mesma coisa. Então por que nós não fazemos mais a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos? Porque já se cumpriu em Cristo. É lógico que ele institui outra coisa, né? Mas aí nós vemos. Eu disse para os irmãos mais uma questão, né, a respeito da Páscoa. Os irmãos sabem que dia que Jesus entrou em Jerusalém? Que dia separava o cordeiro? Dia 10. Depois o cordeiro ficava separado do dia 10 até o dia 14. No dia 14, o que acontecia com ele? Era imolado, morria no dia 14.
nós vamos ver aqui que Cristo, ele entrou em Jerusalém no dia 10 e fica em Jerusalém até o dia 14, quando ele é morto, né? Como é que eu sei disso? Vamos ler no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Foi Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava lá e parecer que alguém ressuscitado de morte. Bom, a primeira informação que nós temos é que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, não foi para Jerusalém ainda, 6 dias antes da Páscoa. Que dia que é 6 dias antes da Páscoa? Aí alguém pode dizer assim, a Páscoa é dia 14, né? Não exatamente. Por que que não exatamente? Deixa o texto aqui, vamos lá em Mateus, o texto que eu citei, a gente volta para cá. Mateus 26 e 17. Não está tudo escrito tão claro, a gente precisa fazer conta, né, irmãos? A gente dá um pouquinho de trabalho, tem que ser feito conta, né? Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativo para comer da Páscoa? Então veja, esse é o primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos e perguntaram onde quer que fazemos preparativo para comer da Páscoa. Ora, qual que é o primeiro dia dos pães asmos? Dia 15. Esse aqui era o dia 15? Não. Era o dia da Páscoa? Ainda não. Mas não parece que é? Parece. Por quê? Lembra que nós falamos aqui o dia da preparação? A gente vai ler aqui com os irmãos. Antes de nós vamos para cá, vamos ler sobre os dias da preparação, talvez fique um pouquinho mais claro para nós entender isso aqui. No livro de... Deixa eu pegar aqui, eu peguei os versículos que falam do dia da preparação, tá? Depois a gente volta para João, mas no livro de Lucas, capítulo 23, livro de Lucas, capítulo 23, eu não vou ler todo o texto, mas vou pegar só onde fala sobre o dia da preparação, tá? Porque senão a gente tem muita coisa para falar sobre isso aqui. No livro de Lucas, capítulo 23, aqui está falando o seguinte, que Jesus foi morto, já estava morto, e aí estava passando as horas, e aí para que os corpos não ficassem na cruz, né, no versículo anterior, diz assim, havendo tirado, envolveu, no capítulo 23, 53. Vamos ver o 52, que talvez faça mais sentido para quem está lendo. Livro de Lucas 23, 53, diz assim, 52, e este chegando a Pilatos, falando de José de Arimateia, tá? Chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu no lençol, e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. A primeira vez que aparece, olha, era o dia da preparação, amanhecia o sábado. Significa o quê? Que nesse dia da preparação, Cristo havia morrido. Então, se Cristo morreu no dia da preparação, que dia que Cristo fez a ceia com seus discípulos? No dia da preparação. Por que é no dia da preparação? Vamos recapitular. Cristo não morreu nesse dia? Morreu por volta de que horas? 3 da tarde, às 3 horas da tarde, a hora nona, às 15 horas. Que hora que ele foi crucificado? Por volta do meio-dia. Que hora que o conselho reuniu? Na terceira hora, por volta das 9 da manhã. Quando Jesus foi preso? Na noite anterior.
Não é isso? A sequência dos fatos. Estou voltando aos fatos. Jesus foi morto, foi preso na noite anterior. Jesus foi preso depois, quando ele estava na onde? No Monte das Oliveiras orando. Quando que ele estava? O que aconteceu antes de estar no Monte das Oliveiras orando? Ele participou da ceia com seus discípulos. Então ele participou da ceia com seus discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, o soldado chega, prende ele. No dia seguinte ele é apresentado, ele é julgado, ele é condenado por volta das 9 horas, por volta do meio-dia ele é crucificado, 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde ele morre. Então, que dia que era esse? O dia da preparação. E a gente vai entender que o dia da preparação era o dia 14. E os seus discípulos, então, prepararam a Páscoa deles no dia 13. Por quê? Eles não prepararam à tarde? Prepararam à tarde. A tarde não era 14, a tarde era 13. Depois das 6, ele passa a ser 14. Então, Jesus reúne com os seus discípulos e participa da ceia no dia 14. E ele é condenado, morto, ele participa da ceia na noite do dia 14 e no dia do dia 14, porque para os judeus é a primeira noite, depois o dia, não é isso? Lembra que a gente falou isso semana passada? Então começa às 6 da tarde o novo dia. Então ele participa da ceia no dia 14 à noite. Durante o dia ele é condenado, morto, às 3 da tarde ele morre. Antes das 6, que era o grande sábado, que era o dia 15, ele é tirado da cruz. Então, por aqui eu já estou dizendo para os irmãos que ele morreu no dia 14. Ele foi morto no dia 14. Que dia deveria matar o cordeiro? Dia 14, que horas? À tarde. Que hora que Cristo morreu? À tarde do dia 14. Por quê? Porque ele é o cordeiro pascual. O cordeiro pascual morre no dia 14. Então, o dia da preparação, na verdade, a Páscoa passa a ser conhecida como o dia da preparação. Por quê? Era o dia que eles preparavam, matavam o cordeiro, faziam os pães, e à noite eles se reuniam para comer. A noite era que dia? 15, já mudou o calendário, às 6 da tarde mudou o dia. Então, o dia 14 morria o cordeiro. Cristo morreu por volta das 3 da tarde do dia 14. O dia da preparação, a Páscoa, que era só a morte do cordeiro, lembra que nós falamos com os irmãos? O que aconteceu no dia 14? A morte do cordeiro. Quando comia? Dia 15, porque era depois das 6. Então, esse dia 14 passou a ser chamado de dia da preparação, e a Páscoa e a festa dos ázimos. Por isso que nós lemos aqui em Mateus 26, que ele trata a respeito disso, que olha, o primeiro dia dos ázimos, onde convém preparar a Páscoa, porque ele se tornou uma coisa só, a Páscoa e os ázimos, porque ele só comia no dia 15. Então, no dia 15 ele reunia para comer, depois voltava no dia 21, e durante toda a semana eles comiam pães ázimos. Então, não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Então, voltando para o texto, dizendo assim, olha, era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Que sábado? Feriado, dia 15. Lembra que o dia 15 é feriado? Não podia fazer nenhum serviço? Quando fala amanhecer, nós temos uma impressão que isso amanhece às 6 da manhã, mas esse termo amanhecer é que estava mudando de dia, embora estava anoitecendo, mas o termo que está dizendo aqui era amanhecia, porque estava mudando o dia. Então nós vemos aqui, olha, era o dia da preparação, amanhecia o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia subiam com ele e viram o sepulcro. Voltando, elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado descansaram. Peraí, mas elas voltaram, prepararam, amanhecia o dia. Tem outro texto que nós vamos ver, fala que elas repousaram e depois prepararam especiarias. Mas não vinham sábado, depois do sábado elas prepararam a especiaria, depois elas descansam no sábado e depois elas voltam no domingo Cristo havia ressuscitado. Eu falei 2 sábados. Por que 2 sábados? Porque é o sábado da semana e o sábado feriado. Tá bom? Esse é o primeiro termo da preparação. Vamos ver mais ainda, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 42. Alguém pode falar, mas que rolo, pastor? Não, para a gente entender, né? 15:42. Está falando do mesmo caso. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 42. É o mesmo texto com algumas coisinhas um pouquinho diferentes. Eu disse para os irmãos que tem 2 sábados, a gente vai ler até o 16, só para a gente formar essa ideia, tá? Marcos 15, 42 diz assim: chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado.
Dia da preparação, véspera do sábado. Véspera do sábado é que dia? Sexta-feira? Não, é a véspera do feriado. Esse sábado é o feriado. Sexta-feira é véspera do sábado também. Mas veja que ele está falando aqui não de sexta-feira. Por que não da sexta-feira? Irmãos, olha, é o dia da preparação, era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, exatamente, pois foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou porque estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou se já havia muito que havia morrido. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, o qual compraram um lençol, tirando da cruz, envolveu nele, depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu a pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o puseram. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, irmã do Tiago, compraram ungüentos para ungí-lo. Presta atenção nisso, olha, tinha o sábado. Passou o sábado, eles comprou unguento. Por que eles, passado o sábado, eles comprou unguento? Porque no sábado não dava para comprar unguento. É feriado, não dava para comprar unguento. Então, depois do sábado, eles compraram unguento para ungí-lo. Compraram unguento para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã. No primeiro dia, depois... Passou o sábado, elas também não compraram unguento, prepararam, mas no sábado elas também não podiam ir lá no sepulcro. Então veja que tem um sábado e apareceu um segundo sábado aqui, que no meio vai aparecer, são 2 sábados. E depois, no primeiro dia da semana, que elas vão ao sepulcro. Ok, né? Ficou claro para os irmãos verem, perceber, né? Mateus 27, 62. Mateus 27... Do 26, irmão, está falando da ceia. Depois os irmãos podem ler em casa, que os irmãos talvez entendam um pouquinho melhor. 27, 62. Aí no 27, 32, está falando da crucificação e tal. Do 57, ele começa a falar da sepultura de Jesus. Vindo à tarde, chegou um homem rico, José de Arimateia. Ele continua dizendo que pediu o corpo a Jesus e tal. Pôs no sepulcro perto, tal. Estava ali Maria Madalena de frente ao sepulcro. Versículo 62. 27, 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilato. E aqui, irmãos, era o feriado, mas você veja que eles se reuniram na casa de Pilatos porque eles não eram judeus, então eles não guardavam o feriado, era só os judeus. Dizendo, lembra-te daquele enganador, vivendo ainda diz que depois de 3 dias o ressuscitarei. Manda, pois, que ponha guardas no sepulcro, para que até o 3º dia, para que não seja o caso de que eles volte de noite e furtem, né? E aqui ele vai seguindo, no versículo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena foram ao sepulcro. Quando despontava o primeiro dia da semana? Quando é que desponta o primeiro dia da semana? Depois das 6, está despontando, está iniciando o novo dia, amanhecendo, mas está de noite, sim, mas está amanhecendo o novo dia, mudou-se o dia. Então veja que elas vão depois do sábado. Ainda um outro texto que eu acho bastante interessante, no livro de João, capítulo 19, João, capítulo 19, versículo 14. Eu peguei esses textos só, tá? Para a gente ficar mais fácil, mas irmãos podem ler em casa. Eu falei da morte de Cristo, né? Que aconteceu aí foi condenado, crucificado por volta do meio-dia. Olha o que está escrito aí. Em João 19, 14, assim: era a preparação da Páscoa. Agora acho que talvez ficou mais fácil. O dia da preparação, tá vendo? Preparação da Páscoa. E quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aí o vosso rei. Mas eles gritaram: tira, tira, crucificam. Hora sexta. Que hora sexta? Por que meio-dia? Porque o dia iniciava às 6 da manhã. Então 6 da manhã com mais 6, hora sexta é o meio-dia, né? Eu não vou ler todo o texto, irmãos, porque é longo, mas vamos lá, os irmãos, para ler em casa, tá? No versículo 31. Aí ele foi crucificado e tal. Olha, versículo 31. Os judeus, pois, para que
no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que quebrasse as pernas. Então veja que ele está falando assim, olha, era o sábado, mas era o grande sábado, não era só um sábado, era um sábado especial, sábado, descanso, Shabat. Versículo 42. Vamos ler do 41. Diz assim: o sepultamento de Jesus. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e o horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, por que puseram a Jesus ali? Porque já era quase 6 da tarde, não podia ficar ali no dia 15. Aí depois nós vamos ver no versículo 28, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, né? Então, o que era o dia da preparação? No dia 14, eles preparavam a Páscoa. Ainda, olha que coisa interessante, eu falei para os irmãos, João 18, eu marquei aqui, João 18, estava tendo uma audiência e os judeus eles não quiseram entrar na audiência. Por que eles não quiseram entrar na audiência? João 18, 28. Depois, João 18, 28. Depois levaram a Jesus na casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo do dia 24. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Os judeus não entraram porque os judeus não haviam comido a Páscoa ainda. Quem comeu? Jesus e os seus discípulos. Os judeus ainda não. Era o dia da preparação, estava tendo audiência. Se eles entrassem na audiência, Caifás era o quê? Gentil. Então, se eles misturassem, se tivesse contato com o gentil, ele se contaminava e não podia comer a Páscoa. Então, por causa disso, eles preferiram não entrar na audiência, porque era o dia da preparação. O que era o dia da preparação? Dia 14, né? Aí eu disse para os irmãos que Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, não foi isso? Vamos voltar para o texto então. Livro de João, onde nós começamos a ler, isso quase não dá tempo. João 12, nós lemos assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceram e que ressuscitará dos mortos. Que dia que é 6 dias antes da Páscoa? É falar do dia 14? Não, a Páscoa era considerada, a preparação era o dia 14, a Páscoa eles consideraram o dia 15. Então 15 menos 6 é quanto? Faz a conta para mim, alguém que é bom de matemática. 15 menos 6, 15, 14, 9. Então no dia 9 Jesus estava na onde? Betânia, não em Jerusalém. Vamos para o versículo 12. Lê alguém para mim, por favor. 12. No dia seguinte, e era a festa, Jesus vinha a Jerusalém. Ora, tá bom. No dia seguinte, se 6 dias antes era o dia 9, que dia que era o dia seguinte? Dia 10. Jesus, o que Jesus fez no dia 10? Foi para Jerusalém. Que dia separava o cordeiro? Dia 10. Que dia matava o cordeiro? Dia 14. Que dia que Jesus entrou em Jerusalém? Dia 10. Que dia Jesus morreu? 14. Cristo é o cordeiro pascual. Os irmãos percebem por que Cristo é o cordeiro pascual? Que cumpriu integralmente tudo em Cristo, até a entrada em Jerusalém. Depois aqui ele fala que cozeram palmas, cozeram lençóis, ele entrou no jumentinho. É esse texto que está falando a esse respeito. Os irmãos podem ler em casa, tá? Não dá tempo de a gente ler hoje. Então no dia 10 ele entra em Jerusalém. No dia 14 ele morre. Por quê? Esse era o dia que separava o cordeiro, dia 10. Que dia matava? Dia 14. Cristo é o cordeiro pascual. Os irmãos entendem por que Cristo é o cordeiro pascual? E ele cumpriu integralmente a Páscoa. Então, onde está o cumprimento da Páscoa? Cristo. O fim da lei é Cristo, sempre é em Cristo. E quando diz para os irmãos, olha, a gente pode pegar isso com mais calma outro dia, mas é o seguinte, nós lemos aqui que, lembra que ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites, e pediram um sinal, e Jesus falou assim, olha, não vai ser dado outro sinal, o sinal do profeta Jonas.
que teve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Muito bem. As pessoas costumam dizer que Cristo morreu na sexta-feira da paixão. Não é isso que o mundo diz? Cristo morreu na sexta-feira da paixão, então ele morreu às 3 da tarde. Se nós considerarmos que ele ficou 3 dias e 3 noites e morreu na sexta, o que aconteceria? Primeira noite, sexta-feira. Segunda noite, sábado. Terceira noite, domingo. Então domingo à noite Cristo estaria no sepulcro ainda. Bom, se ele morreu na sexta, o primeiro dia de sábado, segundo dia domingo, terceiro dia, segunda-feira, Cristo teria que ter ressuscitado só na segunda para terça-feira, não dava para ressuscitar antes, ele morreu na sexta. As mulheres foram ao amanhecer. Quando que é o amanhecer? Depois das 6 da tarde. Para nós, seria o quê? Sábado à noite, não é? Porque para nós só muda para domingo à meia-noite. Então, depois das 6, continua sendo sábado à noite. Então, se nós pegarmos que Cristo ficou 3 dias e 3 noites, e no sábado à noite ele já ressuscitou, para nós, estou falando sábado para a gente imaginar com o nosso calendário, né? Sábado à noite, para nós ele já veio ressuscitado, então ele ficou a noite de sexta, a noite de quinta, a noite de quarta. Noite de quarta, noite de quinta, noite de sábado. Dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado, porque no domingo ele já veio ressuscitado. Que dia que Jesus morreu? Quarta-feira à tarde. Os irmãos compreenderam a conta, não? Porque ficou 3 dias e 3 noites. Então, se ele morreu na quarta tarde, ele precisa ficar 3 dias e 3 noites, ele ficou a noite de quarta, noite de quinta, noite de sexta, 3 noites. Dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado. Ele ressuscitou no domingo, não temos dúvida nenhuma, primeiro dia da semana. Se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, Cristo morreu, e ele morreu por volta da hora 9, ele morreu na tarde de quarta-feira e não na tarde de sexta. Impossível ele ter morrido na tarde de sexta. Ficou claro para os irmãos? É 3 dias e 3 noites, irmãos, conta 3 dias e 3 noites. Então, se ele morreu na tarde, aquele dia já passou, conta a noite, né? Para facilitar o nosso calendário, é lógico que se considerar o calendário deles, ele morreu na quarta tarde, mas ficou quinta, sexta e sábado. E ficou quinta, noite da quinta, noite da sexta e noite do sábado. Mas lembrando que a noite deles vem primeiro, né? Então depois dia de quinta, dia de sexta e dia de sábado. Depois das 6 já muda para o domingo. Então ele ressuscitou em algum momento desse período, porque as mulheres chegaram, ele já havia ressuscitado. Foi crucificado na quarta, ele foi crucificado na quarta, tirado o corpo da cruz antes de amanhecer a quinta, antes de mudar das 6 da tarde. Ele foi julgado, foi condenado, foi crucificado e foi morto, tudo na quarta-feira. E foi colocado no sepulcro na quarta-feira. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos não era isso, não ficou claro? Que os irmãos pelo menos entendessem que Cristo é o Cordeiro Pascual e cumpriu tudo nele, né? Ele morreu, com o seu sangue nos purifica de pecado, não podia quebrar osso, não quebrou osso dele. O Cordeiro tinha de entrar na cidade no dia 10, ele entrou no dia 10. O Cordeiro tinha de morrer no dia 14, ele morreu no dia 14. Todos os detalhes, um Cordeiro sem defeito, ele é o Cordeiro sem defeito, tudo que cumpriu em Cristo. Por isso que a gente não faz Páscoa mais, a gente faz a ceia. Mas eu queria que isso ficasse claro para os irmãos. A ceia acontecia quando? A Páscoa acontecia quando? 14 de Abib, uma vez por ano. A Páscoa e os ázimos, 15, uma vez por ano. Claro? Claro. O que você perguntou? Sim. Então o que aconteceu? Na quinta é o grande sábado, na sexta é um dia normal e o sábado é o sábado. Então passou a quinta feriado, a sexta um dia normal, as mulheres foram, compraram especiaria na sexta, prepararam, no sábado não podia preparar, então eles prepararam na sexta, no sábado repousaram, no domingo elas vão ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado. E ela não podia, inclusive, ter comprado no dia da preparação, porque elas nem sabiam que Jesus ia ser crucificado ali.
Ficaram sabendo. Lembra que, olha, Jesus foi crucificado, elas ficaram lá acompanhando, foi tirado do sepulcro, elas foram ver onde seria o sepulcro, depois que elas retornaram, mas já estava amanhecendo o dia, então crucificaram ali, colocaram naquele sepulcro, porque não podia levar para muito longe, inclusive devido ao horário, né? Então não daria tempo de elas comprar especiaria também. O primeiro dia do quê? Da morte? Ele morreu na quarta, à tarde. O quê? Não, 6 da tarde é outro dia. Ele morreu na tarde da quarta. Depois das 6 já era noite da quinta. Depois vinha o dia da quinta, noite da sexta, dia da sexta, noite do sábado, dia do sábado. 3 dias e 3 noites. Depois das 6, domingo, Cristo ressuscitou. Que momento? Foi de madrugada, mas esse madrugada, a gente precisa lembrar que é o seguinte: amanhecia significa que estava mudando de dia, mesmo à noite. Sim. Para eles o dia muda na sexta, para nós é meia-noite, mas para eles é na sexta. Não, a sexta não, às 6, não na sexta, às 6, né? Então como é que foi isso? Cristo morreu na quarta, quinta foi feriado, sexta foi um dia normal, sábado era descanso. Então teve 2 sábados. É como para nós eu estivesse aqui, olha, quinta-feira é feriado e no sábado ninguém trabalha. É mais ou menos isso. Embora para nós o dia de descanso é domingo, né? Mas para o judeu é o sábado. Ok? Claríssimo? Então tá bom. Mas que os irmãos entendessem o seguinte: Cristo não ressuscitou na Páscoa, Cristo morreu na Páscoa. É diferente, né? Ele morreu na Páscoa. Cristo, Cordeiro Pascual, todas as características da Páscoa os irmãos encontram cumprindo em Cristo. Talvez o mais difícil seja esse que nós lemos aqui, de entender que 6 dias antes ele vai para Betânia e depois, no dia seguinte, ele entra em Jerusalém. Ou seja, 5, mas era como a Páscoa, eles passam a chamar de dia da preparação. A Páscoa aqui no caso seria o dia 15, que é o dia dos ázimos. Ok? Eu não li com os irmãos muitos textos sobre eles realizando Páscoa, mas que os irmãos tivessem essa visão aqui. Alguma dúvida, perguntas? E não havendo, né, a gente continua na próxima quinta falando a respeito da ceia. E aí eu creio que os irmãos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, dá para entender por que a ceia é anual, né, e não mensal, nem quinzenal, nem semanal. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco, os irmãos que acompanham à distância, os que vieram, os que não vieram, perderam, né? Mas que nós possamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, sempre abundante na obra do Senhor, que a Bíblia fala que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor, não é vão no Senhor, né? Aproveitando, convido o pastor Aparecido para fazer a oração final, dar a benção final, né? Está conosco aqui, que Deus abençoe, e orar em favor do Lucas, né? Que está ali, não sabemos ainda, mas talvez esteja ainda para a UPA, que Jesus possa dar graça, o irmão Sidney, né? Que Jesus possa dar graça para ele também, e que cada um possa ser sempre abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que no próximo sábado nós temos culto de Jardim Marquese, às 19h30, né? Todos convidados. A ceia em Ribeirão será no dia 13 de abril, às 19h, 7 horas da noite, lá no templo do Jardim Marquese. Todos convidados para que possam estar participando. Se nós considerar o calendário judaico, vai ser na noite do dia 14, então, né? Deus abençoe.